Qual clube gastou mais dinheiro nesse início de janela de transferências? Qual clube está contratando melhor? Porque você sabe, não adianta gastar muito dinheiro, mas gastar errado. Vem comigo que a gente vai fazer uma análise dessa primeira movimentação dos clubes. Já tem reforços importantes chegando em diversos grandes clubes brasileiros. Alguns elencos que já estão um pouco mais prontos, como é o caso do Flamengo, do próprio Botafogo, não precisam de grandes contratações logo de cara. Serão contratações, muito provavelmente, para repor jogadores que, eventualmente, o mercado venha a arrancar desses clubes. Outros elencos, ainda em estágio de maturação, de formação, estão evoluindo bastante na contratação. É o caso do Bahia, caso do Cruzeiro e tantos outros times. Eu, a partir de hoje, nunca fiz isso aqui no canal, mas a partir desta janela, vou semanalmente produzir um conteúdo no sentido de analisar as contratações de todos os clubes do futebol brasileiro. Legal? Então, já segue aqui o canal, deixa o dedão no like para você não perder mais nenhum conteúdo sobre esse assunto. Vamos analisar aqui o mercado da bola. Eu fiz uma thread agora no Twitter e trouxe aqui para vocês poderem ficar de olho. Embora a janela de transferências esteja apenas na sua etapa inicial, hoje é dia 22 de dezembro, nós já temos times brasileiros gastando quantias significativas de dinheiro. Olha que interessante. O Bahia lidera, Bahia, apoiado pelo capital do Grupo City, lidera a janela de transferências com 72 milhões de reais gastos. Para quem acha que o Grupo City não vai botar dinheiro no Bahia, o pessoal tá de bobeira. E não é jogadorzinho mais ou menos, não. Tem jogador que era pretendido por muito clube grande e que está chegando no Bahia. Já já eu vou mostrar para vocês. O Palmeiras aparece na segunda colocação com 66 milhões de reais gastos em reforços até agora. Já já a gente vai analisar que reforço foi esse do Palmeiras, se ele teria espaço em outros clubes brasileiros, se mandou bem ou não o Palmeiras. O Fluminense até agora gastou 29 milhões e aparece na terceira posição, e o Cruzeiro até então gastou 17 milhões de reais. Esses são os clubes que mais gastaram dinheiro. Vamos analisar agora as contratações de cada um desses clubes. Vem comigo. O caso mais emblemático é o do Bahia. O Bahia já tem confirmado o Michel Araújo, ex-São Paulo, ponta esquerda, o meio-atacante Rodrigo Nestor, por 9 milhões de reais, um valor interessante, tem um asterisco ali que eu já já vou te explicar. O atacante do Vozão, do Ceará, Eric Pulga, que foi até cogitado no próprio Botafogo, né? O Eric Pulga interessava o Botafogo. E o volante Eric do Atlético Paranaense. Olha que interessante, o Eric foi contratado por 28 milhões de reais, o Eric Pulga por 18 milhões de reais, o Michel Araújo por 17 milhões de reais. Mas a contratação mais cara pode ser o próprio Rodrigo Nestor, que no início vai vir por apenas 9 milhões de reais. Porém, terão gatilhos e metas com obrigação de compra. Se o Rodrigo Nestor bater todas as metas do seu contrato, o Rodrigo Nestor vai custar ao Bahia mais 30 milhões, podendo chegar a 39 milhões essa operação. Basicamente, o que o Bahia está fazendo é pegar 2 jogadores titulares do São Paulo e trazer para Salvador. O Eric Pulga tirou também de Fortaleza, lá do Ceará, né? Um atacante titularíssimo, destaque do Vozão, e pegou um outro destaque por 28 milhões, não é pouco dinheiro, o Eric, que era titular também no rebaixado Atlético Paranaense, embora seja um bom jogador. Uma movimentação de mercado bastante interessante por parte do Bahia. O Palmeiras contratou o Facundo Torres por 66 milhões de reais. O Facundo Torres, ele tem metas também para ativar no seu contrato. E essa contratação pode superar até a casa dos 80 milhões de reais, caso ele atinja todas as metas estipuladas em contrato. O Paulinho, do Galo, é a bola da vez no Palmeiras.
se falam em cifras que superam os 100 milhões de reais no Galo. Portanto, você pode até mesmo ver um Paulinho chegar aí por 120, 130, 150. Vai depender do que o Palmeiras conseguir empurrar nessa negociação como moeda de trocas. Num primeiro momento, o Palmeiras tentou empurrar o Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino disse que não quer ir para o Galo. Então, o Palmeiras está tendo uma certa dificuldade de empurrar a moeda de troca. Será que se o Palmeiras não conseguir empurrar nenhuma moeda de troca pelo Paulinho, a Leila vai bancar 150 do bolso? Vamos aguardar. Se ela gastar os tais 150 pelo Paulinho, sem dúvida nenhuma seria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. As 3 contratações mais caras da história do futebol brasileiro hoje são, em primeiro lugar, Thiago Almada, 137 milhões de reais, depois o Alcaraz pelo Flamengo e o Luiz Henrique, 106 milhões de reais pelo Botafogo. Legal? A Leila prometeu 200 milhões de reais em contratações e prometeu que seria a maior janela de transferências da história do Palmeiras. Vamos aguardar para ver se ela entrega essas promessas. Por outro lado, lá em Belo Horizonte, você tem o Cruzeiro trazendo 2 jovens promissores. O Cruzeiro ainda não conseguiu investir em jogadores prontos, jogadores renomados. Muito se fala do Dudu, que está de saída do Palmeiras, e muito se fala do Gabigol, que está de saída do Flamengo. Porém, ainda não tem nada assinado. Por isso que eu não coloquei na minha tabelinha. O que você já tem anunciado, assinado e certo, por enquanto é o volante Christian e o meia atacante Rodriguinho. O Rodriguinho, ele vem inclusive lá do América Mineiro, veio de graça. São 2 jogadores muito jovens, ali na casa dos 21 anos de idade, promissores. O Cruzeiro se preparando para, quem sabe, no futuro, valorizar atletas e começar a gerar casinha, comprando barato e vendendo caro, né? Vamos ver se o Cruzeiro vai ser bem sucedido nessa empreitada aí. Você tem o Fluminense também, com contratação confirmada do volante Hércules. O Hércules é um volante bastante badalado no futebol brasileiro, muito promissor e que se valorizou bastante em 2024 com a camisa do Fortaleza. Então, uma bela contratação do Fluminense. O Hércules poderia tranquilamente ser contratado pelos elencos mais caros do futebol brasileiro para ser uma opção no banco. Ele provavelmente chegará no Fluminense com status de titular, mas ele poderia ser uma opção no banco, quem sabe no Flamengo, no Palmeiras e no Botafogo, que certamente poderia brigar pela titularidade também. Vai disputar o Super Mundial aí com o Fluminense. E aí eu trouxe 2 pontos aqui que me chamaram bastante atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amigos. Chama a atenção São Paulo, que acabou de marcar um golaço acertando a contratação do meia atacante Oscar, vindo do futebol chinês, sem custos. O Vasco também chama a atenção, porque o Vasco está sem poder de investimento, mas já acertou com o campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Tietê. O Vasco também acertou o zagueiro Lucas Freitas e o técnico Carille, Fábio Carille, sem nenhum custo. Legal? Outro clube que conseguiu já trazer jogador foi o Fortaleza, que pegou o lateral esquerdo Diogo Barbosa, sem custos nenhum, salvo engano, saindo do Fluminense. Essas são as principais contratações do futebol brasileiro no momento. Eu vou trazer aqui a notícia do Oscar, porque, sem dúvida nenhuma, é uma notícia que vai mexer com o futebol brasileiro. Já está no GE. Olha aqui, atualizada 2 horas. São Paulo encaminha acerto com Oscar. Diretoria tricolor encaminha o retorno do jogador após 14 anos de uma saída muito conturbada. Cara, tem toda uma matéria aqui que eu não vou entrar no detalhe. Eu vou vir com vocês aqui no site O Gol para vocês verem como que o Oscar está em forma, está jogando e está dando resultado dentro de campo. É claro que ele estava lá no futebol chinês, é um nível de competição muito mais baixo do que o brasileiro, não tem nem como comparar, e que por conta disso você não pode achar que ele vai vir aqui e vai jogar tão bem quanto estava jogando lá. Mas se ele entregar metade do que ele estava entregando lá, o São Paulo acabou de fazer uma baita contratação, principalmente porque é de graça. São 29 assistências, mais 16 gols na atual temporada. São 45 participações em gols em 39 jogos. Uma média de 1,15 participações em gols por jogo. E ele foi muito consistente nas temporadas passadas.
As suas primeiras 5 temporadas na China foram incríveis. Aí 2022 e 2023 deu uma fraquejada e voltou forte em 2024. O Oscar, que antes jogou muito tempo, ele jogou 5 temporadas no Chelsea, na Premier League, jogou muito bem lá, e ele que saiu do Brasil depois de jogar no São Paulo, no Internacional e por aí vai. Bela contratação aí do tricolor paulista. Todo domingo eu vou trazer uma atualização da Central da Bola, Central do Mercado, aqui no canal do Manel, com aquilo que há de mais quente. Só notícias confirmadas. Rumor, não vou trazer. Especulação, não vou trazer. O que entra na minha tabela é só o que está anunciado pelos clubes, o que está cravado pelos clubes. No caso do Oscar, eu dei um passo a mais aqui de anunciar. Por quê? Porque a própria diretoria do São Paulo e o staff dos jogadores, do jogador, confirmaram que, de fato, o acordo foi encaminhado. Agora é uma questão de formalização, as bases já estão acertadas, ele não tem contrato com o clube chinês, então, portanto, ele vai chegar. Gostaram? Deixa aqui nos comentários jogadores que vocês acham que ficaram de fora, que deveriam ter entrado, que a gente melhora para a próxima vez. Se vocês gostariam de uma análise um pouco mais aprofundada sobre cada um desses jogadores, me digam quais números, o que vocês gostariam de ver que eu trago junto com essas informações na próxima análise, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!